Fala comigo, meu querido e minha querida, sejam bem-vindos ao canal Cavalos de Raças. Eu sou o Bernardo Câmara e a gente vai falar hoje os 5 motivos para você castrar um cavalo. Consequentemente, a gente vai estar falando também quando se castra um cavalo e há arrependimento, beleza? Então se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe até o final, que esse conteúdo é bem bacana, bem interessante, você vai aprender também. Vem comigo, vem de galope, vem de marcha, que dá certo também. Para começar, o primeiro ponto, assim como outros, você vai ver que castra-se cavalos muito em função da pessoa, de não ter capacidade, de não ter um local para poder manter um cavalo inteiro, e isso acaba ocorrendo problemas, acarretando problemas, e o cavalo precisa ser castrado. Quando? Às vezes um cavalo que tem um instinto muito dominante e é um cavalo de comportamento um pouco mais complicado, um cavalo que precisa de uma pessoa experiente para poder manejar esse cavalo. Então, se a pessoa não tem experiência e esse cavalo tem um instinto dominante muito aflorado, esse cavalo deve ser castrado para que o comportamento dele fique mais fácil, mais manejável, vamos dizer assim, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, cavalos com comportamento difícil, novamente a gente fala que isso não tem a ver com índole, mas tem a ver com o instinto dominante do cavalo. Então, um cavalo que tem esse instinto e não consegue ser manejado por quem é responsável por ele, esse cavalo precisa ser castrado para que problemas piores não venham a acontecer, acidente com o cavalo e com as pessoas, enfim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que um cavalo deve ser castrado, isso também tem a ver com a pessoa ou com o local. Por exemplo, você não tem um local adequado para ter um cavalo inteiro. Você não tem cerca de qualidade, você não tem uma baia, você não tem um piquete que dê segurança para outros animais e para este cavalo. Você precisa castrar esse cavalo para que acidentes não aconteçam, não venha lesionar esse cavalo, não venha machucar outros animais, não venha machucar uma criança, né? A gente sabe, eu particularmente sei de um caso muito triste, que um cavalo inteiro saiu numa cerca de arame, atravessou, passou em cima de uma criança e matou uma criança. Então precisa tomar muito cuidado, isso é muito sério. Por mais que você ache que seu cavalo é muito bom, se você não tem um lugar adequado para ter esse cavalo, ou vende ou castra ele. Segundo ponto falado. Vamos para o terceiro, deixa o like. Nosso terceiro ponto é o seguinte: todo cavalo ele passa qualidades e defeitos, né? Então um cavalo, para ser garanhão, ele precisa ter seus órgãos reprodutores em perfeito estado. E acontece de cavalos que a gente chama de roncolho, que só tem um testículo, às vezes não desce o testículo. Esse cavalo passa, principalmente para as fêmeas, defeitos reprodutivos. Passa como que a gente chama? Inconsistência reprodutiva. Vai ser uma égua que vai ter mais dificuldade de emprenhar e naturalmente os seus potros também, nem sempre, mas muitas das vezes, nascem com esse problema. E aí, se você não elimina esse defeito, ele continua passando geração após geração. E isso, para quem cria, ou independente de criar ou não, é um problema sério, um problema grave, que algumas associações vem passando o pano em cima, mas a gente não concorda, a gente enxerga isso como uma deformidade e qualquer tipo de deformidade não pode ser passada adiante, independente da raça que seja. Então, se tem um cavalo rancolho com o saco, com o escroto recolhido,
esse cavalo tem que ser castrado, e é através da cirurgia com o médico veterinário. Quarto ponto, deixe seu like, se inscreva. Quarto ponto tem a ver com caracterização racial. Se você precisa de um cavalo, que você deseja que ele seja reprodutor, ou mesmo que seja um cavalo que você goste, que você queira ter filho dele, tudo bem. Se você não seleciona a raça, você não tem um padrão a seguir. Se você seleciona a raça, você tem um padrão. E se você tem um cavalo fora do padrão, com qualquer fora a simetria do que é desenhado no padrão, dentro do entendimento básico e fundamental de qualquer padrão racial, esse cavalo tem que ser castrado, porque ele vai passar adiante características para animais fora do padrão da raça em que ele é colocado. Nas raças brasileiras é comum que aconteça de sair animais com caracterização um pouco diferente do que está no padrão, mas isso porque as raças brasileiras são muito novas, então não tem muita consistência genética para que cruze A e B e nasça um produto naquele padrão. Então, por isso, a gente acredita que essa seleção no padrão ela deva ser ainda mais rigorosa nesse sentido de raças brasileiras, quando são novas, de sangue novo, justamente para que isso possa ser tornado uma consistência. Então, se você fica cruzando um cavalo que está fora do padrão, dentro de uma raça que tem um padrão registrado, definido, você vai estar atrapalhando o andamento, a evolução, o aprimoramento desta raça. Então, um cavalo fora do padrão deve ser castrado e é o nosso quarto ponto. O quinto ponto, vou falar aqui uma coisa que é muito interessante, que alguns criadores castraram, outros e se arrependeram. Quinto ponto eu acho muito importante, também tem um pouco relação com o quarto ponto. Às vezes você seleciona um cavalo que está no padrão, um cavalo que tem uma boa morfologia, às vezes se for uma raça de marcha tem um bom andamento, e coloca esse cavalo na reprodução com éguas diferentes e esse cavalo não dá resultado, esse cavalo não consegue imprimir nos filhos as características positivas dele, o que a gente chama um cavalo ruim de produção. Isso acontece, é comum. Um cavalo desse tem que ser castrado, botado na sela. Não provou, como garanhão, não faz sentido manter o saco do cavalo. Tem que ser castrado e tem que ser tirado de produção, porque se não é tirado, você não consegue fazer aprimoramento genético. O cavalo, ele se define como bom garanhão quando ele produz filhos melhores do que ele, quando ele produz e passa as qualidades dele nos filhos e que naturalmente tendem a ser melhores, porque você vai pegando uma égua boa, um cavalo bom, você vai aprimorando isso. O cavalo que não imprime isso tem que ser castrado. E aí um fato muito interessante que acontece, quando se castra algum animal precocemente, às vezes não está naquela beleza toda racial, mas está no padrão, é um cavalo que tem padrão, mas não está numa beleza, não está um cavalo muito bonito de ver quando potro, principalmente em algumas raças de machadores que demoram um pouco mais para evoluir, e se castra quando potro, esse animal evolui e se torna um cavalo mais bem feito com o passar do tempo. E aí um arrependimento muito grande de ter castrado esse animal. Então, castrar um cavalo é algo que tem que ser muito bem analisado, tem que ser muito bem pensado, principalmente se analisar ali a genética do animal, por isso a importância do registro verdadeiro com informações consistentes, para que você possa analisar o passado para definir o que você quer na frente. E se você tem isso definido no registro genealógico, você consegue direcionar de melhor maneira. Então, é preciso pensar muito antes de castrar um animal muito novo, a não ser que seja muito ruim e aí você já tenha muita certeza que não presta. Mas na dúvida, se não for um animal que tem problema de comportamento, se não for um animal que tenha problema genético, que tenha descido os testículos, tudo certinho, é melhor pensar do que passar a faca no cavalo e deixa ver o que vai adiante, para não se arrepender. Temos cavalos, principalmente na raça Campolina, tem um cavalo hoje que é espetacular, um dos melhores cavalos de marcha da raça Campolina, dentro do padrão, um cavalo maravilhoso, foi castrado e com certeza há arrependimento por isso.
Então, vamos pensar direitinho, não só na raça Campolina, raça Manga Larga Machador, tem muito cavalo castrado que deveria estar no lugar de cavalo inteiro, no lugar de garanhão, né? Cavalo que tem padrão da raça Manga Larga Machador, está castrado, e cavalo de tudo que é raça cobrindo égua dentro da raça Manga Larga Machador. Então esse critério ele tem que ser muito bem analisado, muito bem pensado. Esses dias estava vendo também sobre a raça Friesian e vi um cavalo com genética espetacular, um cavalo com toda a caracterização racial, um cavalo maravilhoso, castrado, ganhador de prova nos Estados Unidos, né? Ganhador de competições importantes nos Estados Unidos. E aí fiquei me perguntando, mas por que castrou esse cavalo, né? A gente não sabe, mas com certeza deve ter tido um motivo muito forte para que isso tenha acontecido, ou arrependimento. Então vamos pensar direitinho, vamos sair castrando cavalo e nem deixar de castrar cavalo que precisa ser castrado, beleza? Vem comigo, vem de galope, vem de marcha também que dá certo, se inscreva, deixa um like e compartilha esse vídeo. Tamo junto!